Então, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, um capítulo que estamos tratando da humildade. A gente já leu esse item, eu acho que uns 3 domingos. Vamos ver se mais 3 a gente dá conta dele, né? Vamos lá. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, na primeira leitura, a gente descobriu o comportamento da mãe, né? Que, cheia de orgulho e admiração pela própria cria, achava que os meninos dela podiam tudo. Eles eram os mais bonitos, os mais fortes, os mais trabalhadores, os mais merecedores, os mais. E aí nós questionamos o quanto a gente faz isso com tudo que tem o pronome possessivo na frente. Meu pai, minha mãe, minha família, meu filho. Marido, vocês podem pular, que não tem isso com marido, a gente não precisa. Então, a gente precisa avaliar, né, o quanto que a gente não fica igualzinho esse comportamento dela. E essa ilusão que o orgulho traz nos impede de ver a realidade. Tanto que, qual é o questionamento? Jesus pergunta para ela assim: eu acho que você não está sabendo o que você está pedindo, você está entendendo o que você está pedindo para eles? Mas eles vão dar conta? E ela fala: dão, lógico que eles dão. Por quê? Porque ela tinha certeza que eles eram muito bons. Tá. Depois, quem estava perto, ouvindo, ficou indignado. Então, agora a gente está vendo um outro comportamento, que cada um de nós precisa avaliar com quantas indignações a gente tem lidado no nosso dia, né? Porque quantas vezes a gente fala assim, mas fulano foi para esse cargo? Nunca soube nada, como assim ele? Então, eu fico avaliando qual que é a posição que ele vai ocupar. Quando, na verdade, eu precisaria saber qual o compromisso da minha vida no lugar que eu estou. Então, de novo, está totalmente desfocado de mim e na ilusão de medir o outro pelo lugar que ele ocupa. Então, a semana passada, eu acho que vocês foram levantando os sentimentos que cabem nessa indignação desses discípulos que estavam ali próximos e ouviram o pedido. Agora,
A gente já se colocou nesse lugar de quem está ouvindo o outro tentar conquistar alguma coisa dessa forma? Sim ou não? Né? O que a gente acha disso? Está certo ou está errado? Não, mas está errado porque agora eu estou sabendo, porque eu realmente acho. Mas eu acho e a gente faz ou a gente não faz? Então, isso é importante pensar, porque quando a gente faz esse raciocínio, a base dele é um pensamento materialista. Eu disputo cargo, mas eu não quero saber qual é o compromisso que ele me traz, porque o que me interessa é a posição que ele oferece. Eu não quero saber onde isso resulta. Então, é uma visão que vai ficando muito restrita da vida, e a gente tem que cuidar, porque a gente faz isso muitas vezes sem pensar na responsabilidade que aquilo me traz. Então, por que isso é fundamental? Ó, porque quando eu faço essa análise, eu estou pensando em mim aqui e agora. Eu esqueço que eu sou um espírito, que a minha vida continua, que aquilo que eu fizer hoje vai dar resultado para mim, obrigatoriamente. Então, essa é uma verdade, mas que muitas vezes a gente faz questão de não ver. Porque quando eu falo isso, é novidade para alguém? Ó, quando a gente reúne aqui, vamos combinar, é porque todo mundo já aceita que é um espírito e que a vida continua? Porque senão não tem sentido vir aqui. Então, já está certo, nisso a gente acredita, ó, que a gente é espírito e que a vida continua. Ó, eu faço e dá resultado para mim, lei de ação e reação. De novo, nenhuma novidade. Ou é novidade? Certo? Isso já consenso nosso. Quando eu escolho, do ponto de vista material, sem preocupar com consequências, sem preocupar com responsabilidade, sem preocupar com o que eu estou fazendo para conseguir, eu estou usando isso que eu sei, ou eu estou propositalmente esquecendo isso por um momento e focando só em outra coisa? Oi, tudo bem com vocês? Já chegaram aqui? A pergunta está difícil ou vocês têm medo de mim mesmo? O povo nem responde, gente, não balança nem a cabeça, vai dando uma aflição, credo. Ó, sabemos ou não? Esquece de propósito ou não? Sim, também. Vocês sabiam que tem coisa que a gente esquece de propósito? A gente esquece coisa de propósito. Porque, na verdade, aquilo que eu não quero, eu não lembro. É bem assim que a gente funciona. Ou melhor, aquilo que eu não dou muito valor, eu esqueço. Eu dou mais importância para o espírito ou para o dinheiro? Vocês esquecem de cobrar alguma coisa de dinheiro? Nem eu. Onde eu dou maior importância? O dinheiro. Então, isso é uma realidade. Então, quando eu faço isso, ó, vou raciocinar e eu esqueço desse monte de informação que eu tenho, é porque eu ainda não estou dando valor. Eu dou valor. Então, por isso que essa postura da mãe que vem tentar conseguir uma vaguinha ali melhor para os filhos dela, naquilo que eu acho que eles não têm que estar, ou que seria melhor que fosse eu, causa uma indignação, porque está errado. Eu não gosto disso. Mas me incomoda, porque eu faço assim. Por isso que, quando a gente lê, não é compaixão, é indignação. Nasce um incômodo. A gente não consegue falar assim, nossa, como ela está equivocada. Ela está confundindo tudo.
a gente fica indignado, assim como eles ficaram, né? Então, essa visão materialista da vida atrapalha a clareza daquilo que eu sei. E isso é fundamental, porque é uma informação preciosa que eu tenho de mim. Aí, na continuação, então, ele continua assim, ó. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, esse é o terceiro ponto aqui da nossa avaliação dessa conversa de Jesus. Então, a gente vai pensar nisso. Ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A gente gosta disso, dessa informação. Tenho que servir. É um convite difícil. Não estou aqui para ser servida, mas para servir. Vamos pegar em coisas muito simples e banais da vida. Como você fica na sua casa quando alguém faz assim, fulano, traz água. Fulano, manda coisa. Fulano, esqueci a toalha. Eu mesmo, né? Ó, de verdade, a gente faz de coração feliz ou bem contrariado? Na marra. O que contraria? Ó, o que contraria? O que é a primeira coisa que a gente pensa antes de fazer isso? Folgado? Outra vez? Você está cansado? Eu também estou. Ó, por quê? O foco primeiro é o seguinte. Eu estou cansada. Eu trabalho. Então, assim, ó, a gente tem muito isso. Né? Então, ó, eu estou cansada, eu posso descansar, então eu vou ficar dando ordem e quero que as pessoas venham me servir. Afonso concorda comigo. Então, isso é uma dinâmica nossa. Quando muitas vezes a gente não faz isso com raiva mesmo. Mas tem uma situação que inverte o jogo. Eu quero uma coisa e o outro não vai dar. Aí, o que a gente faz? Arruma a mesa. Se antecipa. Fui buscar água para mim, já trouxe a sua também. Ah lá. Né? Então, olha só. Se eu tiver um interesse, aí isso aqui começa a me interessar. Porque aí eu vou usar isso que eu posso fazer como moeda de troca. Eu vou agradar, vou aparentemente servir, mas é só porque eu tenho um interesse. E aí a gente vai perceber que tem lá um grupo seleto de pessoas às quais eu sou capaz de uma servidão total. Mas agrado, e ajudo, e estou disponível, e faço. Mas tem um outro grupo que isso não funciona de propósito, porque quem sabe, sabe. Que não tem como falar assim, ó, aqui eu sei, nessa situação eu não sei mais. É assim, ó, eu sei,
e aqui me interessa, eu uso. E aqui, continuo sabendo, mas como não me interessa, eu não uso, eu ignoro. Porque eu não vejo por que me esforçar. Porque eu ainda não estou conseguindo avaliar a relação de espírito para espírito, mas eu faço o jogo do interesse do momento. Por isso que eu falei, o comportamento de servir é diferente do sentimento de servir que nós precisamos compreender. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui é muito capaz de agradar alguém e ser extremamente gentil. Mas eu tenho certeza, com coisas, aliás, especiais e brilhantes. Agora, o que está em questão na nossa vida é avaliar quando eu faço isso, para quem eu faço isso, movido por qual motivação eu faço isso, para que eu não me confunda, porque senão me dá a impressão que eu sou capaz, porque eu sou capaz. Mas tem situações que eu não tenho interesse de fazer, então eu vou colocar no esquecimento momentâneo, eu deixo isso para lá. Então, essa é uma das grandes avaliações que nós vamos precisar. E o que me faz entender isso é a humildade. Porque não é muito simples a gente assumir que nós temos um grupo muito seleto, onde a gente serve. Porque fica chato, né? Falar assim, olha, dependendo do sobrenome da pessoa, eu faço. Dependendo da classe social, eu faço. Dependendo do poder, eu faço. E dependendo, eu nem olho. Então, isso é extremamente desagradável, porque aí eu tenho que deparar com um limite muito sério que eu tenho, e muito grave, e que muitas vezes vai me envergonhar, porque é chato falar que a gente é materialista desse tanto. Agora sim, vergonha à parte, verdade ou mentira que a gente age assim ainda? Assumidamente fazemos. Então, esse é o tal materialismo que atrapalha a clareza do que eu posso ver. Porque ele vem disfarçado e ele se mistura. E no comportamento eu fico em dúvida, porque me parece que eu estou fazendo, quando na verdade eu não estou. E o que a gente fica então depois? Eu lido muito com o resultado disso. Olha, se eu faço só para um grupo e não faço para o outro, é uma conquista minha? Não, não é. É um aprendizado, é uma coisa que eu sei se eu calcular, mas não é um sentimento espontâneo. Então, não é conquista, é ainda maquinado. Então, ele não me traz aquele resultado que o bom sentimento traz. E muitas vezes eu falo assim, nossa, me esforcei tanto, fiz tanta coisa, e aquele vazio continua aqui. Porque isso não dá resultado quando é só no comportamento maquinado. E aí, o sofrimento, essa angústia, pode colocar o nome que quiser no tal do vazio, vai me contando que está faltando uma conquista real que me traga essa calma que eu busco. Então, a gente tem lutado muito com esta questão de se ver envolvidos em tantas coisas, em tantas tarefas, em tantos afazeres, o tempo cada vez mais curto, a gente tem cada dia mais compromisso e não acalma o vazio, a angústia, o incômodo. E às vezes eu tento aumentar a atividade que eu tenho, e isso permanece. Mas, assim, de comportamento, parece que está tudo certo o que eu estou fazendo. Então, eu começo a não me entender. E eu fico convencida, eu estou me esforçando. Mas eu estou fazendo. Mas eu estou tentando.
Só que aí eu preciso olhar, ó, eu tô aqui dentro ou eu tô maquinando uma coisa que acontece só aqui fora? Porque essa diferença, só quem está fazendo é que pode saber. Aqui de fora, a gente não consegue saber. Porque o que a gente vê é só o que a pessoa pode mostrar. Então, não tem como avaliar se sim ou não. Por isso que a porta estreita é aquela que eu vou ter que atravessar sozinha. Porque ninguém pode te contar o que está dentro de você, a não ser você mesmo. Então, é importante essa aproximação, e o único canal para isso é a nossa humildade, que é quando eu vou olhando a minha realidade. E assumir, sou materialista, é um passo. Porque, olha só, isso é uma realidade. Então, o humilde, ele começa a olhar. Lembra que a gente falou, humildade é um estado de lucidez. É andar na verdade. É conseguir uma clareza. Então, quando eu olho para o que em mim não é bom, ou ainda é sombra, e assumo que é, isso é um passo de humildade. Porque aí eu sou capaz de reconhecer em que ponto eu preciso da ajuda dos amigos espirituais e das pessoas que estão à minha volta. E só um espírito humilde pede ajuda. Porque quem não é humilde, ele faz assim, e estou bem. Estou fazendo meu esforço. A minha parte está feita. Ó, eu vou arrumar um monte de frase pronta que me defende do contato de qual é a falha. Porque o orgulho não suporta falhas. Ele quer estar sempre melhor. Igual a gente viu a mãe dos meninos. Eles são bons, bonitos, trabalhadores. Então, eu tenho que cuidar quando eu faço isso comigo. E a humildade é que me dá essa chance de reconhecer. Então, para entender o servir, não como um comportamento, como um ato externo, mas como um sentimento, a gente vai precisar agora fazer uma viagem para dentro de nós. E cada incômodo, em cada raiva que a gente fica, a gente descobrindo o seguinte, ó, por que me incomoda? O que que acontece nessa hora que eu encontro com esse limite? Porque aí é a informação que eu busco para responder às minhas questões, que muitas vezes eu ainda não encontrei. Eu acho que a gente, antes da Luciana dar sequência, a gente poderia pensar em duas coisas, né? Primeiro, se eu quero servir. E segundo, qual ganho eu tenho em servir? Porque às vezes a Luciana está falando tudo isso, mas eu não quero servir ninguém. Não me interessa servir. E por um outro lado, vem essa segunda pergunta. Se eu servir, qual ganho eu tenho com isso? Porque eu tenho que ter um ganho. Eu posso pensar que eu quero ter um ganho material. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas qual ganho o meu espírito tem e quais as consequências desse ganho para o meu espírito? Eu acho que a gente poderia pensar um pouco nisso. Para não ficar assim, olha, você tem que servir, você tem que servir. Tenho, mas eu tenho que ter um ganho. E outra, eu quero servir? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Ó, vamos trocar esse ganho aqui. O seguinte, ó, aprender a servir é difícil e a gente vai precisar fazer um investimento muito alto. Então, eu acho que o que o Edão está perguntando é nesse sentido. Ó. Quando a gente se dispõe materialmente a fazer um investimento muito alto, seja lá no que for, por que eu aceito investir?
porque vale a pena. Porque eu vou progredir. Porque vai me proporcionar um conforto muito interessante. Ou porque eu sei que investindo nisso, isso é uma coisa que valoriza muito e o meu retorno está garantido. Porque se eu não tenho certeza disso, a pessoa me oferece e eu não vou fazer um investimento alto numa coisa que eu duvido, porque eu posso perder. Aqui não vai ser diferente, porque para servir, o investimento interno é muito grande. E se a gente não avaliar o risco e o benefício, pode ser que, mais uma vez, eu fique lá naquele limite assim, ó. Ah, entendi, é uma teoria bem interessante, achei bom, assim, sabe? Mas eu acho que ainda assim, não é nesse momento para mim. Parece que conversa está claro. Não, moça, entendi sua proposta, depois a gente conversa. Vou conversar com meu marido primeiro, depois a gente fala. Você não está convencendo. Por quê? Porque ela não me convence da proposta e eu recuo. Se eu tiver certeza, eu aceito. Ô Lu, estou pensando aqui em duas situações, né, com relação ao servir. Se tem alguém que está precisando, por exemplo, uma pessoa que está doente, para mim, não tenho problema nenhum com relação ao servir. É algo que está, assim, é fácil. Mas, nessas outras situações em que eu me sinto, assim, que o outro está abusando, que folga mesmo, para mim isso ainda é muito complicado. Mas isso é servir? É eu chegar e contribuir até com a folga do outro? Então vamos por partes. Servir uma pessoa doente, eu vou de bom coração. Por quanto tempo? Que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, sabe? Porque tem coisa que eu sou capaz de fazer. Se eu conseguir olhar e falar assim, mas já acaba. E isso é uma proposta para a vida eterna. Quando que eu vou servir? Pela eternidade. Nunca mais eu vou parar. Uau! Então, eu não estou falando de uma coisa que tem começo, meio e fim. É para sempre. E eu tenho que fazer essa avaliação. A outra coisa, quando a Lu é minha auxiliar hoje, que isso é importante, ó. Quando eu fico facilitando muito a vida de uma pessoa, isso é servir? Sim ou não? Claro que não. É desservir, né? Eu não deixo ela ter iniciativa, porque eu faço por ela o tempo todo. E, às vezes, eu vou ter que avaliar se eu não faço para resolver logo a coisa, porque eu não tenho paciência para ensinar. Então, eu já faço logo para ficar resolvido. Ou, então, a pessoa é geniosa, ela vai ficar emburrada. Então, eu faço para não ter que aguentar. Então, eu prefiro fazer. Então, ó, de novo, eu não tenho paciência para lidar. Então, eu quero me livrar. Então, eu faço o que ela está querendo para acabar a conversa. Então, eu preciso, por isso que eu falei, ó, aqui fora é tudo igual. O problema é por dentro. O que acontece dentro de mim quando eu estou fazendo isso? Porque aí é que eu vou conseguir avaliar se o que eu faço é servir ou me livrar. É servir ou encerrar o assunto. Porque não tem outro jeito a não ser nessa avaliação íntima, senão a gente fica muito em dúvida mesmo, né? Então, vamos pensar, por que compensa investir nisso? Ou não compensa? É seguro fazer isso?
O que vocês pensam disso? Porque eu estou insistindo nisso, porque se a gente pensar assim, olha, quando eu servir alguém, vai mudar alguma coisa em mim. O que muda em mim? Porque talvez ganho, a gente pode trocar por enriquecimento do espírito, que eu acho que é a mesma coisa, porque é palavra, né? Quer dizer, quando eu vou servir, eu vou enriquecer o meu espírito. No quê? Porque esse enriquecimento, ele tem que causar algo bom para mim. Então é isso que nós temos, porque isso vai despertar em nós a vontade de servir. Porque senão não vai despertar em nós nenhuma vontade de servir. Eu vou ouvir, nós vamos embora, mas eu aprendi a teoria, mas eu vou fazer isso para quê? Qual enriquecimento tem o meu espírito quando eu me disponho a servir? E aí, essa Luciana me dá licença, eu queria ouvir vocês. Vocês falarem, o que vocês acham? Porque nós precisamos, na educação a gente fala assim, ó, você está com a xícara cheia, você precisa esvaziar a sua xícara daquilo que está dentro para você conseguir colocar algo novo dentro dela. E esvaziar a xícara é nós falarmos o que a gente pensa. Porque como nós vamos trocar se a gente não falar? Então, eu queria ouvir o que será que você... Porque depois a Luciana vai seguir e vai nos nortear através do estudo, do embasamento do Evangelho, o que seria isso. Mas a gente precisa ver o que vai mudar na minha vida se eu servir. Quem pode começar ajudando a gente? Eu tenho feito isso, um exercício constante na minha vida. Servir, servir, servir. E o que está me trazendo isso? Um exercício da tolerância, paciência. E eu estou me curando das minhas tristezas. Porque quando eu sirvo alguém, qualquer pessoa que eu conheço ou que eu não conheço, está me curando das minhas tristezas. Tolerância, paciência. Eu tenho exercitado a tolerância, a paciência. E isso eu estou vendo no meu dia a dia, no trânsito, com as pessoas que eu convivo, com a minha família. Isso tem me curado. Servir tem me curado. É isso que eu estou sentindo. Então, ó, o que ela falou foi o seguinte, ó, que é lógico que nós vamos pensar assim, ó, nós vamos pensar que o servir aguça nela uma felicidade, né? Aguça nela uma diminuição da tristeza que ela sente, né? O servir aumenta nela o potencial de tolerância. O servir nela potencializa a paciência. Uma pessoa assim é um espírito melhor ou pior? Então nós precisamos pensar nisso, ó. Se eu exercito o servir, eu vou desenvolver isso, né? No caso dela, cada um de nós tem algo que vai desenvolver. E aí, quando eu me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, sendo menos triste, mais tolerante, mais paciencioso, eu vou ser mais ou menos feliz? Mais feliz. Vocês entenderam? Nós precisamos encontrar dentro de nós, que eu estou chamando de ganho, e é lógico que é ganho espiritual, porque ninguém ganha dinheiro servindo, né? Mas eu tenho que encontrar dentro de mim qual é o enriquecimento que o servir me traz. Porque aí eu vou começar a ver na minha vida. E aí eu vou perceber isso dos meus relacionamentos. E aí eu vou ver o quanto eu estou ganhando ou enriquecendo o meu espírito.
e o quanto eu estou sendo melhor. Né? Ó, e lá naquela colocação, ele traz duas palavras que eu penso que são desafiadoras. Porque, olha só, ele diz que seja vosso servo e que seja vosso escravo. Isso mostra, por isso que eu falei que o investimento era alto, que para a gente conseguir fazer o trabalho de servir, o investimento é alto. Porque a proposta é isso, ó, tornar-se servo e escravo. Então, não é simples. Aí a Beth ajudou falando que ela já observou na dinâmica dela que ela teve alguns resultados. Para algum de nós, esses 3 resultados seriam coisas interessantes de se conquistar? Ia dar uma aliviada na vida? Então, agora é outra pergunta que é o seguinte: por que será que ser escravo, servo, vai me auxiliar nesse processo? O que isso vai fazer comigo? Pensa. Ó, primeira pergunta: o que me impede de fazer isso? Ó, o orgulho e o egoísmo. Tem que ter muita humildade. E como eu vou fazer para conquistar a humildade? Que é esse o ponto aqui que o servir vai trabalhar. Então, vamos imaginar, ó, se eu sou um espírito e eu tenho um tanto bom de orgulho e egoísmo, o meu movimento de energia é assim, ó. Como que eu avalio as coisas do mundo em relação a mim? Então, ó, é tudo voltado para mim. O que fulano falou de mim, o que fulano fez comigo. Então, vê se as nossas dores não são assim. Como fulano me trata. Então, o tempo todo, eu preciso ser a referência daquilo que acontece à minha volta. E isso faz sofrer. Porque já imaginou? Ele falou alto comigo. Eu pedi um favor, ele não fez. Ele esqueceu do meu aniversário. Ó. E olha como fica grave. A gente fica chateado mesmo por datas, por coisas. Porque, ó, a energia está voltada para mim. Eu sou referência de tudo isso. Se eu me tornar o servo e o escravo, para quem que o escravo vive? Ixi, aí olha só, eu vou ter que catar esse monte de setinha aqui e virar ao contrário. Porque o servo e o escravo, ele vive em função de alguém. Ele não vive mais em função dele. Não era isso a característica de um escravo? Agora, olha a sabedoria de Deus. Vê bem, quem é o seu relacionamento mais próximo? Pensa como é que vai ser virar setinha tudo para ele. Ui. Entender o tamanho do investimento. Então, lembra quando Jesus falava assim: não é a minha vontade, é a vontade de meu Pai. Já não sou eu, é Ele que vive em mim, porque eu não faço o que eu quero. Estou aqui pensando, né? Porque, assim, todo momento que o Pedro veio a se desenvolver, eu, minha família, meu marido, a gente virou a seta para ele, certo? Literalmente, virou a seta para ele. Mas eu sempre tive dúvida se eu fazia isso por ele ou por nós. Eu te perguntava isso, porque é como se fosse uma obrigação, e não servir.
a gente faz por amor, né? Então, o filho, ele dá esse sentimento para a gente que, por amor, a gente tem que automaticamente servir. Então, acho até que o filho, até com ou sem dificuldade, acho que qualquer filho, vai trazer para a gente essa... eu falo assim, é natural a gente servir a ele, né? Ainda mais quando tem algumas dificuldades, né? Então, mas eu pensava muito se eu estava fazendo por mim, por meu marido, que seria mais fácil se ele conquistasse as coisas mais rápido e a gente sofresse menos, tivesse menos problema na rua. Mas teve um certo momento que eu não me importei mais com isso. Eu fui para frente, fui com o tratamento dele e a gente colhe bons resultados, que é a felicidade que o Edão tem, que a Beth falou, né? Que eu acho que quando a gente faz o bem para o outro, a gente vai de alguma forma colher, seja ele rápido ou seja demorado. Eu acho que com o tempo a gente vai colher essa felicidade no futuro, né? De que é um serviço bem feito e que a gente vai dormir à noite e vai pôr a cabeça no travesseiro e vai falar assim, ó, eu fiz a minha parte. Não importa se é para mim ou se é para ele, mas é o conjunto da família, né? Quando você fala isso, né, então você teve um enriquecimento do teu espírito pelo servir. Então agora nós estamos pensando se esse enriquecimento te faz viver melhor ou pior. Porque se a gente não sentir em nós que o servir me melhora, eu tenho um enriquecimento e que eu vivo mais feliz, eu não vou fazer esse investimento que a Luciana está falando, de eu ser escravo, né? Dentro dessa conotação, dessa dinâmica que ela está colocando. Então, por isso que eu estou aqui pensando e achando que é muito importante nós pensarmos nisso. Porque quando eu vou servir alguém, eu vou enriquecer o meu espírito. E eu tenho que perceber isso, porque é isso que vai me mover a eu continuar servindo. Porque eu sei que quando eu vou me relacionar com o meu vizinho, eu vou estar melhor e vou me relacionar melhor com ele. Agora, se eu não pensar nisso, se eu não perceber essa diferença, então o servir vai ficar só no mundo das ideias. E aí, de repente, eu posso pegar várias passagens da Bíblia, do Evangelho nosso, e mostrar onde está o servir. Olha que coisa bonita. Mas eu não senti ele dentro de mim, né? Então vamos colocar nome nesse começo. Outro dia eu estava falando de sentimento, eu não ia falar da Mércia, mas hoje ela falou, então agora a gente vai embora. Quando eu tenho que desvirar, quando a setinha está toda virada para mim, quais são os sentimentos que alimentam isso? Orgulho e egoísmo. Quando eu começo a esquecer de mim, como chama o sentimento que faz isso mesmo? Abnegação. Então, olha só, eu começo um caminho de abnegação, renúncia e devotamento, que são as nuances do amor que nós temos grandes dificuldades para conquistar. Então, eu até ajudo, se não chegar na abnegação. Eu até colaboro, se não chegar na renúncia. Eu até vou, se não precisar de devotamento. Por quê? Porque quando chega na abnegação, renúncia e devotamento, eu tenho que começar agora a anular o interesse pessoal e viver para o outro. Eu acho que é isso que você já começou a fazer. Ela tem colocado, então eu vou falar. Quando Pedro chegou, inicialmente era tudo normal, tudo certo. Mas quando ele começou a fase de socializar, a gente viu que tinha alguma dificuldade. Inicialmente parecia só um menino bravo, mas depois a gente viu que ele não era bravo. Então a dúvida foi se ele era do espectro autista. E depois ele não era do espectro autista. Qual que é a definição hoje?
Um transtorno de linguagem é uma coisa raríssima que foi muito difícil de achar quem soubesse nominar. Só que isso exigiu sacrifício, devotamento, renúncia e abnegação. Ou seja, a Mércia é uma candidata a, nesta vida, aprender a servir. Por quê? Porque o Pedro ensina. E ela aceitou a lição. Porque nós nunca ouvimos ela reclamar. Ela chorava. Chorava porque as outras mães viravam a cara, torciam o nariz. E ela foi se superando. Então, aquela falou, hoje eu não me preocupo mais com as outras. Porque eu vejo que ele começa a me responder. Só que, até quando ela vai fazer isso? Essa vida inteira já é certeza. E já está tudo bem. Então, só que por quê? Por amor. Porque quando eu faço por amor, não pesa. Só que a pergunta é, será mesmo que eu preciso esperar o meu filho com algum transtorno para começar a aprender isso? Eu não posso fazer isso já com meu marido? Com meu pai? Com meu irmão? Com alguém que tem me trazido um desafio e que eu tenho como começar a fazer o exercício? Ou eu preciso esperar chegar ao câncer, chegar ao AVC, chegar ao alcoolismo, uma coisa muito terrível que não me deixa saída? Então, a gente vai voltar na pergunta, quanta dor eu preciso para entender que eu tenho que mudar? Porque, às vezes, a lição começa muito fácil, com uma coisa muito simples. Mas a gente brincou e é verdade. Eu encrenco com um copo de água, eu encrenco de levar a toalha, eu encrenco de ter que arrumar a cozinha de novo, porque eu não quero servir ninguém. Então, não deu certo. Então, precisa apertar mais um pouquinho. E vai vir um outro estímulo agora para ver se entende. Que a setinha não pode mais ficar virada para fora, porque a era nova é a era dos espíritos que querem regenerar o sentimento que adoeceu. E com orgulho e egoísmo, eu não consigo regenerar. Então, vem outro estímulo. Mas como Deus é bom e sabe que a gente vai escapar, Ele traz, numa figura que eu amo, uma dor, para que eu fale assim, ó, agora eu quero aprender. Porque quando a minha mãe tiver câncer, eu não vou ter como falar assim, ó, eu não quero aprender a virar essa seta para fora, não, larga aí que eu vou... Não dá mais. Eu vou ter que aprender. Só que, veja bem, quem já conviveu sabe que eu não estou brincando. Quanta briga dá entre irmãos, porque na hora de virar a setinha para fora e fazer o devotamento e a renúncia, eu não quero. E eu brigo com o irmão falando assim, mas eu já fiquei X noites e você não está fazendo a sua parte. Eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. Que eu preciso parar de olhar para dentro. E agora olhar para o outro e fazer o devotamento, a renúncia e a abnegação. Porém, eu estou diante de uma dor muito grande, num investimento muito alto e minha força está esmorecendo. Mas o problema é que quando anteriormente o estímulo foi bem suave, eu não quis. Eu protelei. E agora eu tenho que aprender na complexidade. Porque todo mundo aqui é chamado a esse aprendizado, o tempo todo. Mas a gente não quer. Então, aí, precisa de intensificar. Então, ó, cada um vai ter o seu chamado, quantos já tivemos. Então, o como eu vou responder a isso é importante. Mas é importante porque eu vou precisar aprender. Porque senão eu não chego na era nova. E misericordiosamente temos recebido estímulos. Mas eu preciso entender qual é o meu. Que hora isso está na minha vida? E quantas vezes eu abri mão de fazer esse exercício?
porque ele me traz muitas dificuldades depois. Porque aí, imaginou, a minha mãe estava lá, esperando o meu devotamento, eu esqueci o devotamento, voltei a setinha aqui e fui fazer briga com meu irmão. Você é um folgado, você não ajudou, só eu que fiz, só eu que isso, porque isso não está... Anulei totalmente o estímulo. O que seu irmão é problema dele. Ele que sabe o que ele faz com a vida dele. O teu problema é o que você faz com a sua. Isso é importante. Entenderam quando eu falei assim, os moços tentando a vaga e os discípulos, ao invés de querer o bem, pararam lá e ficaram indignados para falar assim, folgado. Fez nada e quer ganhar a vaga aqui. Não olhou, pulou a lição. Então, quantas vezes eu faço isso comigo? Porque senão eu não acho a resposta. E também não serve olhar para a Mércia e ficar admirado. Ai, que lindo, ela sabe fazer. Ai, que gracinha de... Não sei. Isso é a luta dela. Que tem que me servir de inspiração, mas a minha vai continuar sendo minha. Entenderam? Porque senão eu não vou conseguir fazer. Então, descobrir, porque às vezes eu não tenho um Pedro, mas eu tenho um Adão na minha vida. Não é cada um faz a sua, gente. O que eu acho que... talvez eu não sei se é por causa da minha profissão, né? Mas eu acho que a gente deveria sair daqui pensando o servir, ele vai provocar o que na minha vida? Eu acho que nós temos que sair com esse pensamento elaborado, né? O servir vai provocar o que na minha vida? E aí alguém precisa responder. O que o servir vai provocar na minha vida? Pelo amor de Deus, me ajuda. O servir provoca o que na minha vida? Uma mudança, quem falou? Uma mudança. O servir vai mudar o que na minha vida? Vamos ficar aqui. O que o servir vai mudar na minha vida? O modo de ver as coisas. Isso muda o que na minha vida? Me deixa mais acelerado, menos acelerado? Isso. Então, eu acho, a senhora sempre sabe, né? O servir, nós precisamos sair daqui pensando assim, o servir vai me fazer viver melhor. Porque senão nós vamos ficar na teoria e nós não vamos investir em nada, nem na minha casa, com as situações mais fáceis, para eu servir. Eu não vou investir. Agora, se eu sei que o servir vai melhorar a minha vida, vai me fazer viver melhor, aí eu vou investir. Aí eu pelo menos vou pensar essa semana que eu preciso servir alguém. Tá?